Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, e 3 pontos no capítulo 9 me chamaram a atenção, e me veio uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, que não sabiam orar. Como que se faz uma oração? A oração nada mais é, meus irmãos, que uma conversa entre você e Deus. Assim como eu estou falando com você, assim é uma conversa com Deus. Isso já é uma oração. Tem outras pessoas que já é eloquente, já clama, já ora alto, mas uma oração, a oração que Deus vai ouvir, não depende da voz, de você gritar, de você falar alto, de você falar baixo. Até mesmo você calado, pensando e orando a Deus em mente, Deus também está ouvindo a sua oração. Então eu quero trazer aqui uma base de algo para você poder começar a orar. Você que não tem essa prática de oração, diz que não ora porque não sabe. Eu vou trazer aqui para você poder começar a praticar. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 9, vai nos dizer assim que Daniel começa a buscar o Senhor. Diz assim, então tornei a minha face para o Senhor, para buscar em oração e petição, com jejum, roupa de saco e cinza. Daniel, aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que Daniel, ele vê a possibilidade, ele vê a necessidade e ele vê algo que iria acontecer. Então ele coloca a face dele a buscar o Senhor. Ele coloca a sua face em oração, ou seja, ele dobra o joelho, ele ora, busca ao Senhor. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, verso de número 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, achai e invocai enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. Isaías nos dá uma direção para buscar o Senhor. Jeremias capítulo 29, verso de número 13, diz assim: buscar-me-ei e acharei, quando buscares de todo o vosso coração. É o que Daniel está fazendo aqui no capítulo 9, verso de número 3. Ele está buscando o Senhor enquanto ele está podendo achar, e ele também está fazendo o que o profeta Jeremias falou: buscar o Senhor de todo o coração. Buscar-me-ei, então acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, ele aplicou todo o seu entendimento, aplicou todo o seu tempo, aplicou toda a sua vida em buscar o Senhor de todo o coração, e claramente ele encontrou. Então o primeiro ponto aqui é buscar, ter o desejo de orar. O primeiro ponto é ter o desejo de orar e buscar o Senhor. Segundo ponto é buscar o Senhor de todo o coração, ou seja, de pureza, de verdade. Não buscar o Senhor por interesse de alguma coisa material. Buscar o Senhor com um desejo realmente de querer encontrar o próprio Deus. Segundo ponto aqui desta oração do capítulo 9 do livro de Daniel, ele se apresenta a Deus. Ou seja, ele se apresenta a Deus e ele pede perdão a Deus por tudo, porque afinal ninguém é santo, perfeito. Todos nós erra, peca, falha diante de Deus. Então o segundo ponto aqui, ele se apresentou a Deus a sua falha, o seu erro, e pediu perdão a Deus por tudo o que ele tinha feito, por todas as coisas que ele tinha pecado. E eu vou trazer aqui para você algumas bases do que eu estou falando para você. O próprio Jesus, em João capítulo 17, verso 1, ele ora a Deus
pedindo para Deus glorificar o seu filho. Jesus fala: eu fiz a tua vontade, agora glorifica o teu filho. Ou seja, o próprio Jesus, ele se apresentou a Deus e apresentou a sua vida ao Senhor, dizendo que ele fez a vontade de Deus, agora que Deus o glorificasse. No livro de 2 Reis, de 2 Reis, capítulo 20, verso de número 3, o rei Ezequias, ele ora a Deus quando ele está para morrer, ele estava com a doença e havia de morrer. Ele ora ao Senhor dizendo assim, no verso de número 2 do capítulo 20 de 2 Reis: e virou o rei a sua face para a parede e orou a Deus dizendo, presta atenção: ó Deus, lembra-te que andei perante ti com verdade e com um coração reto, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Zedequias, um grande choro. Ou seja, ele se apresentou a Deus, não apresentou apenas o seu erro, o seu pecado, a sua falha, não. Ele apresentou também a Deus as suas coisas boas que ele tinha feito. Ele disse para Deus: lembra, Senhor, que eu andei em retidão perante o Senhor? Lembra que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Lembra, Senhor? Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso é uma conversa de pais para filho, uma intimidade que você tem que ter, de não ter vergonha de falar com Deus as coisas mínimas ou as coisas máximas. Não, apresentar simplesmente a Deus a verdade. Então ele apresenta a Deus a verdade. É o segundo passo aqui de poder começar a praticar a oração. Primeiro é buscar o Senhor, pôr sua face a buscar o Senhor. Segundo é apresentar sua vida a Deus, orar, pedir perdão, falar, conversar com Deus sobre a sua vida, sobre os acontecimentos que têm acontecido na sua vida até hoje. O terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você é que Daniel, ele começa a orar pelo povo. Daniel capítulo 9, verso de número 24. Daniel 9, 24. Daniel começa a orar pelo povo. Daniel começa a apresentar o povo a Deus e pedir perdão pelos pecados do povo. Ou seja, o que é que eu entendo com isso? Daniel apresenta a sua família para Deus. Daniel apresenta os seus amigos para Deus. Daniel apresenta todos os conhecidos para Deus. Daniel apresenta todo o mundo para Deus. E pede perdão, pede para Deus mudar, transformar, lapidar, curar. Você entendeu? Então Daniel ele apresenta a sua família, seus amigos e o povo a Deus. Aqui também em João, o Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 6, Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus diz: assim como tu me deste, Pai. Deixa eu ler, é melhor eu ler para você, porque fica mais bem entendido. Diz assim, verso 17, verso de número 6. Capítulo 17, verso de número 6 diz assim: revelei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, e eles eram teus, e tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então veja que Jesus ele apresentou os próprios discípulos, e aqui a Bíblia diz que Jesus apresentou até nós mesmos, que havia de acreditar na palavra dele. Então Jesus apresentou os seus amigos, os seus irmãos, os seus discípulos para Deus em oração. Em Atos capítulo 1, verso de número 14, a Bíblia diz que depois de Jesus ter subido aos céus, ficou em oração, reunido a mãe de Jesus, os discípulos, os irmãos de Jesus, ficou todo mundo reunido em oração. O bom é que depois de você
ter aprendido esses passos da oração, você também apresente a sua família, chame, convide a sua família, os seus amigos, seus irmãos, é quem você tem intimidade, para também estar fazendo uma oração, para estar buscando o Senhor. Lembrando que eu não estou falando aqui de religião, de igreja, disso, daquilo. Eu estou falando apenas da forma que você pode buscar o Senhor. E o quarto aqui, já finalizando esse vídeo, é que no primeiro momento que a gente se coloca em buscar, em orar a Deus, Deus ele já traz uma resposta para a nossa oração. Aqui em Daniel capítulo 9, diz que no verso 23, a resposta da oração de Daniel diz bem assim: no princípio da tua súplica, a resposta já foi dada. Então, no primeiro momento que Daniel começou a buscar a Deus, Deus já enviou a resposta de Daniel. Ou seja, no primeiro momento em que você começar a orar a Deus, Deus já vai enviar a tua resposta. Basta você estar atento àquilo que Deus vai responder para você. Aqui, no caso de Daniel, Deus enviou um próprio anjo para trazer uma revelação da oração de Daniel. Mas no seu caso pode ser através de uma palavra, através de uma música, de um louvor, através de algo. Ou Deus, próprio Deus, pode falar com você, que Ele é poderoso para isso. Então o que eu quero falar para você, que no momento que você colocasse para buscar o Senhor, Ele já vai enviar a resposta para você. E o segundo versículo que eu entendi aqui é do próprio Ezequias no 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, em que ele apresenta a sua vida. Eu tinha falado antes no versículo 3, né, que ele começa a buscar a Deus. E não pouco muito depois, no versículo 3, Deus já traz a resposta. Deus pede para o profeta Isaías voltar, entrar lá dentro do seu palácio e falar para ele, trazer a resposta da sua oração, dizendo: porque começasse a me buscar, eu acrescentarei sobre a tua vida 15 anos. Ou seja, Deus acrescenta mais 15 anos para quem ia morrer por causa de uma oração. E o que Deus pode fazer através da sua vida quando você começar a orar e buscar o Senhor. Então ore, busque, porque não temos tempo a perder. Apresente sua família, sua casa. Busque mesmo, porque Deus quer te dar vitória e quer trazer algo sobre a sua vida. Assim como Deus fez com o rei Ezequias, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai trazer uma resposta. Deus, se for necessário trazer cura, Deus vai trazer cura, milagre, restauração. Então acredite, Deus pode realizar aquilo que você pedir em oração. Amém? Curta esse vídeo, compartilhe com 1, com 2, com 3, quantas pessoas for necessário. Deus abençoe. Meu nome é Jonas Moura e eu sou do canal Moura 91 aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal e Deus abençoe. Amém?